Tudo bem? Então nós percebemos aí que aqui no portal do desenvolvedor Android, tá? Você encontra aí uma documentação bem completa sobre o desenvolvimento de sistemas para essa plataforma, ok? Então, continuando aqui, vocês podem visualizar aqui sobre os services, tá? Por enquanto agora nós não iremos entrar em detalhes, tá? Sobre esses services, sobre essas outras opções que nós temos aqui no portal do desenvolvedor, ok? Mas lembrando que é importante que você leia essas informações, tá? Para que você compreenda aí totalmente como utilizar corretamente esses itens, ok? Então você vai encontrar aí mais informações sobre os Content Providers, tá? Nós já vimos aí uma descrição geral, né, sobre esses componentes. Temos aqui os Web Widgets, tá? Que nós já vimos também, já vimos aí sobre os processos e threads. Temos aqui os recursos de uma app, tá? Temos aí o overview desses recursos. Os tipos de recursos, tá? Localizações. Temos aqui informações sobre o app manifest, tá? Então aqui você vai encontrar informações sobre a estrutura do arquivo de manifest, tá? Que é o arquivo android manifest.xml, ok? Então aqui nós temos um exemplo de um arquivo, tá? Onde você pode visualizar aí os elementos que fazem parte desse arquivo, tá? Então pode ser aqui o users permission, permission tree, permission group, instrumentation, uses SDK, uses configuration, uses feature, supports screens, tá? Compatible screens, supports GL texture. Aqui as informações sobre a aplicação, as activities, tá? É possível fornecer aí alias para as activities, os services, receivers, providers e uses library, ok? Logo aqui abaixo você tem uma relação desses elementos, tá? E acessando aqui, ó, cada um desses elementos, tá? O link de cada um desses elementos, você obtém informações mais detalhadas sobre ele, tá? Então, por exemplo, aqui o elemento action, tá? Possui o atributo name, Android name, tá? Que recebe uma string aí como parâmetro, ok? Aqui tem a descrição, os atributos, em qual API que esse atributo foi introduzido, ok? Então, para cada um desses elementos aqui, você pode consultar esses detalhes, ok? Temos aqui a convenção de arquivos, declaração do nome das classes, valores múltiplos, múltiplos recursos, múltiplas string, os recursos de arquivo, os intent filters, tá? Que nós já vimos aí anteriormente, os icons e os labels, as permissões e as bibliotecas, tá? Tudo isso aqui referente ao arquivo Android manifest.xml, ok? Então aqui nós temos aí mais informações sobre user interface, tá? Então aqui temos alguns blogs, né? Alguns artigos, temos aqui alguns tutoriais, tá? Então é interessante ler essas informações. Temos aqui também informações sobre animações e gráficos, computação, média e câmera, localização e sensores, conectividade, tá? Então aqui em conectividade você tem informações sobre os clientes HTTP, tá? Um artigo também, um blog, tá? Os tutoriais aqui sobre como transferir dados para diminuir, né, o impacto sobre o tempo de vida da bateria, ok? Temos as informações sobre o Bluetooth, tá? O NFC,
Wi-Fi, peer-to-peer, USB. Aqui armazenamento de dados, tá? No caso aqui, essa aqui é uma parte importante, tá? No caso aí você pode configurar as preferências de compartilhamento, tá? O armazenamento interno, no caso o armazenamento que já vem junto com o dispositivo, tá? Já vem incorporado ao dispositivo. Temos aí também o uso do armazenamento externo, né? No caso pode ser aí um cartão SD que você conecta ao dispositivo. Banco de dados SQLite, tá? Vou acessar aqui esse link. Então aqui tem as informações de como utilizar esses bancos de dados, ok? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Nesses itens nesse momento, porque isso daí nós iremos ver durante o desenvolvimento das aplicações, tá? Então aqui nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas é importante que você acesse aqui esses portais, né, para você ler essas informações e já ter uma ideia aí de como implementar, né, de como realizar, no caso aqui, uma conexão com o banco de dados, como criar as tabelas, entre outras informações. Você pode debugar aqui, né, depurar o banco de dados, tá? Pode utilizar aí uma conexão remota, né, uma conexão na rede, ok? Vamos voltar aqui. Temos aqui a conexão em rede, tá? Que na verdade é aquela outra opção que nós vimos ali anteriormente, tá? Isso aqui é um link para a mesma página. Aqui nós temos um link aqui para o SQLite, para o site oficial, né, desse banco de dados, que é um banco de dados aí utilizado para dispositivos, né, que possuem recursos limitados, tá? No caso, são os dispositivos móveis, tá? Então, por isso que o Android utiliza esse banco de dados aí já incorporado em todas as versões desse sistema operacional, tá? Então, você vai encontrar aqui também informações sobre backup de dados, tá? Instalação do app, tá? A localização, na verdade, né? A localização de instalação do app. Então, você vai encontrar informações sobre a compatibilidade retroativa, né? No caso, a compatibilidade com versões anteriores. No caso aqui, ó, a partir da API nível 8, tá? Que é possível a instalação dos aplicativos no armazenamento externo, tá? Então, somente a partir do nível 8, tá? Que se eu não me engano é uma versão anterior a 2.3, né? Uma API, a versão do Android, né? Anterior à versão 2.3, que não permite, tá? A instalação dos aplicativos no cartão SD, ok? Então aqui vocês têm as informações sobre essa compatibilidade, as informações aqui das aplicações que não podem ser instaladas em um armazenamento externo. E as aplicações que podem ser instaladas em um armazenamento externo, tá? No caso, um cartão SD. Aqui informações sobre administração, tá? Aplicativos web e aqui melhores práticas, ok? Então aqui nós temos aí algumas informações, né, interessantes também que podem ser lidas aí para que você obtenha o máximo aí de desempenho, né, durante o desenvolvimento de suas aplicações aqui para o Android, ok? Temos aqui também na aba referência, tá? No caso que você vai encontrar as referências, né, a documentação das APIs disponíveis do Android, ok? Aqui nessa caixa aqui, ó, nessa lista, tá? Você pode selecionar aqui a API, né, o nível da API, tá? No caso aqui eu vou selecionar, por exemplo, a API nível 10, tá? Que é a versão 2.3 do Android. Nós podemos perceber que algumas APIs aqui, ó, ficaram com um fundo mais claro, tá? Então,
essas APIs aqui, elas não estão disponíveis na API nível 10. Ok? Então aqui nós temos várias APIs e para cada um, né, deixa eu acessar aqui, por exemplo, o Android, você tem o detalhamento, né, dessas APIs. Ok? Então, sempre que for necessário, tá, é interessante aqui consultar essa documentação. Ok? Aqui em Tools, nós temos aqui inicialmente a informação da IDE, né, um link para você realizar o download da IDE oficial de desenvolvimento para o Android, que no caso é o Android Studio. Tá? Nós iremos realizar esse procedimento aí posteriormente, tá? Em um módulo posterior. Ok? Tem informações aí sobre a instalação do SDK, tá? A adição de pacotes do SDK, o Android Studio, workflow, utilitários, tá? De ajuda, entre outras informações. Ok? Aqui você encontra as informações sobre o Google Services, tá? Então aqui o Google ele disponibiliza algumas APIs e serviços, tá? Então, por exemplo, aqui a API do Google Maps, tá? Então você pode utilizar essas APIs, tá? Para juntamente com o seu aplicativo, tá? No caso, para poder usar no seu aplicativo, ok? Então é interessante dar uma lida nessas informações para verificar aqui quais são essas APIs, tá? E também quais são esses serviços disponibilizados aqui pelo Google, ok? Voltando aqui, nós temos aqui uma aba de exemplos, tá? Então aqui você vai encontrar vários exemplos, né? Várias aplicações de exemplos, tá? Temos aqui um admin, tá? Exemplo sobre background, conectividade, conteúdo, input, média, notificações, render script, sobre segurança, sensores, sistema, testes, e entre outras informações, tá? Então aqui você pode, aqui tem as informações de como realizar a importação, tá? Desses exemplos lá utilizando o GitHub. Você também pode realizar o download aí direto, ok? Vamos entrar aqui em notificação, por exemplo, para a gente visualizar. Então, nesse exemplo aqui, ó, Basic Notifications, ele vai demonstrar como mostrar, né, eventos na barra de notificação, ok? Aí do dispositivo, tá? Compatível aí a partir da versão 2.2, tá? Que é a versão Froyo. Clicar aqui nesse link download. Ele já vai fazer aqui o download desse exemplo, tá? Eu não vou fazer esse download aqui, mas é interessante que você já dê uma olhada, tá? Nesses exemplos disponibilizados aqui, para você ter aí uma ideia, né, de como são montados esses projetos, né, como foram desenvolvidos essas aplicações. E aqui aí acesso, tá, a essa versão do Android, tá, que no caso será a próxima versão do Android. No caso aqui, ó, o Android M, tá? Então os desenvolvedores eles têm acesso, tá, antes que essa versão seja disponibilizada aí para os usuários, tá, para que seja publicada aí para os usuários. Então o desenvolvedor ele já pode realizar aí alguns testes nestas versões, né? No caso aqui é uma versão de preview, que no caso é o Android M, ok? Bom, nós temos aqui a opção também do console do desenvolvedor, onde nós iremos ver informações aí posteriormente.